Agora a gente vai fazer medida de resistência, né? As medidas de resistência, elas podem ser realizadas com instrumentos dedicados, né? Existem instrumentos que medem resistência com alta precisão, né? Que são utilizados aí em laboratórios, em aplicações aí específicas, né? Aplicações de engenharia, em que há necessidade de muita precisão. No nosso caso, a gente vai usar do nosso multímetro. Então, o primeiro passo é colocar na escala de resistência. Nesse multímetro aqui, a gente tem a escala de resistência única, né? Sem a necessidade de selecionar os fatores multiplicativos, né, da escala. Ele faz automático para a gente. Nós vamos utilizar o comum, né, e o conector de resistência. Vejam, aqui a gente mede tensão, resistência, temperatura, semicondutor e capacitores, né? Capacitância. Então a gente tem aqui os nossos conectores. Vamos começar por essa resistência, que é uma resistência de 20 kΩ. Só que antes disso, é importante comentar que na escala de resistência, se você quiser descontar a resistência aqui toda dos fios, você tem que fazer essa medida aqui primeiro. Ó, eu vou medir aqui, que a gente tem aproximadamente 1 ohm. Então, a resistência, né, dos conectores, do cabo, da conexão, da garra de jacaré, todo esse caminho aqui, ó, tá dando uma resistência de aproximadamente, agora tá caindo um pouquinho, né, 0,8. Então, né, a gente fazendo essa medida, como essa aqui é uma resistência muito alta, essa resistência do cabo aqui não vai influenciar, mas se fosse um resistor tipo de 2 ohms, 3, que seja 10 ohms, seria interessante a gente desprezar, né, essa resistência na verdade, considerar, não desprezar a resistência dos fios, né, das nossas probes aqui. Então, colocando aqui, ó, a gente tem aproximadamente 20,5 kΩ. O resistor é um resistor com 5% de tolerância para mais ou para menos. Então aqui a gente tem uma medida aí de 20,5. Se a gente for pegar aí 20 mil, né, 10% de 20 mil é 2 mil. 1% seria 200. Né, 5% então seria 1.000. Então eu poderia ir de 21 a 19. Então tá dentro dessa faixa aí de 5%. Fazendo a próxima medida, vamos pegar aqui um outro resistor. Agora, um resistor de 1 kΩ. Vamos conectar aqui, de um lado e do outro. Vejamos que a gente tem agora, ó, uma resistência um pouco menor, né? Mais próxima de 1 kΩ. Passar para o próximo. Vamos pegar agora um resistor menor, de 330, aquele que a gente estava usando para medir corrente. Tá aí a resistência de 331, se a gente desprezar aproximadamente esse 0,8 aí, a gente vai ter 331, tá bem próximo da resistência. Veja que a gente está variando, né, os valores de resistência nessa medida e a escala se ajusta automática. Nos multímetros aí mais comuns, aí, mais baratos, essa escala tem que ser realizada de forma manual, esse ajuste. Aqui, ó, eu tenho um resistor de 20 watts, é um resistor de fio, né, de 20 watts. Aqueles três outros resistores que a gente mediu são resistores de 1/4 de watt, né, são resistores aí de aproximadamente 250 miliwatts. Esse é um resistor de 20 watts, é um resistor de potência. A tolerância desses resistores costuma ser maior, costuma ser 10, tem resistores que trabalham até com 20% de tolerância. Pode variar 20 para mais ou para menos. Veja que ele é de 47, ó, tirando lá quase 1 ohm, então a resistência dele está até bem próxima, né? Quase 1 ohm de resistência dos fios, então a resistência dele está bem próxima. Vou pegar um outro resistor aqui, ó, que é um resistor de porcelana de 2,2, ó. Esse é de tolerância de 5%. Vou fazer a medição aqui.
e a escala se ajusta automático, ó, 2.292. Tá dando aí quase um pouco mais de 90 ohms, né, de diferença. Também tá dentro aí da tolerância aqui, que é de 5%. Vamos pegar aqui agora um resistor de potência de 100 watts, né? Esse resistor aqui, ó, resistor de 50 a 100 watts, aquele resistor que a gente utilizou para medir corrente alternada. Vou colocar um conector daqui e o outro daqui. Então, ó, esse resistor então é de 50, a gente está com uma resistência muito próxima. 51 tirando 0,8, né? Então, tá dentro. Se eu for considerar que a tolerância dele é 10%, né? 10% de 50 é 5, né? Ele pode variar aí de 45 a 55. Agora eu vou pegar aqui o meu potenciômetro, né? Aquele potenciômetro de 20 kΩ que a gente utilizou. Lembrando que eu estou utilizando aqui do pino central para uma extremidade. Variando o cursor, eu vou variar essa resistência de um valor próximo de 0 até um valor próximo da resistência máxima. Vou fazer as conexões aqui. E né, ele está no mínimo. Veja, ele está ajustado aqui para o mínimo. No mínimo, a gente pode notar que eu tenho uma resistência. Ó. Ele não é não zera. Então, isso aqui, ó, é uma coisa típica de componente real, né? Lá na simulação, lá no caderno, no exercício, a gente tem tudo ideal. Aqui, veja que eu não ajusto em 0. É claro, está amarrado também a qualidade do meu potenciômetro, né? E outros fatores aí relevantes, mas eu tenho que considerar isso. Se eu for aumentando aqui, ó, a resistência vai aumentando rapidamente. Como ele pega uma faixa muito grande, que é de 0 a 20K, né? Então eu não consigo ajustar lá 10 ohms, 5 ohms, em função dele ter apenas uma faixa aqui, né? Um range aqui de ângulo de ajuste aqui no meu cursor central. Existem potenciômetros de precisão, multivoltas, né? Tem potenciômetro de 10 voltas, tem potenciômetro de 20 voltas, né? Que facilita o nosso ajuste. Ó, tá na escala máxima agora, então ele deu uma resistência um pouquinho maior, tá vendo? Ele é de 20, deu 21 kΩ, mas dentro também da tolerância, né? Então deu 1 kΩ aí, se a gente pegar 20, a gente tem 10%, 2, 1% é 1 kΩ, então realmente está variando 5% aí de tolerância dele. Outra medida interessante que eu vou fazer aqui é a medida desse relé, né? Esse aqui é um relé eletromecânico, né? Um relé aí muito usado em aplicações de baixa potência em eletrônica, um relé com a bobina de 12 volts, eu preciso acionar 12 volts para ele comutar, né? O relé, ele é um conjunto de contatos, assim, de uma forma bem resumida, que é atracado por uma bobina. Essa bobina ela é acionada, ela gera um campo e ela puxa um êmbolo, né, que fecha ou abre um conjunto de contatos. Então o relé é utilizado aí para acionar equipamentos gerais, aí, lâmpadas, motores, resistências, né? Na área automotiva é muito utilizado. Aqui na parte de baixo, ó, a gente tem esse cursor central mais esse terminal central aqui, mais esses dois terminais de cá são os contatos. E os dois terminais da extremidade aqui tem até um desenho, não sei se está dando para ver direito, tem um desenho da bobininha. É a bobina. Então eu vou medir essa bobina aqui. Vou colocar um conector aqui e o outro conector aqui. Veja que a gente tem aí, ó, na faixa de 411 ohms. Então essa é a resistência da minha bobina. Seria uma medida válida para avaliar se a bobina está aberta ou se ela está em curto. Se eu pegar 12 e dividir por isso aí, a gente vai ter em torno aí de uns 30 mA de consumo da bobina dele, de um relé como esse. Poderia até fazer uma medida de resistência para eu estimar a corrente de consumo, considerando que é um relé de corrente contínua, a gente não tem reatância indutiva aqui da bobina, né? A bobina é um indutor.
Outra medida que a gente poderia fazer seria num contator. O contator aqui, ó, é um conjunto de contatos, ele é similar ao relé, mas ele tem algumas particularidades aí, né? Ele tem uma câmara de extinção de arco voltaico, ele é mais robusto, ele é apropriado para seccionamento. Então eu vou pegar aqui, ó, a bobina desse contator é o terminal A1 e A2. Eu vou conectar aqui, ó, um conector do lado de cá e o outro conector daqui. Parece que não deu contato. Ó, agora sim. Agora deu contato. Então, ó, a gente está com uma resistência dessa bobina de 378 ohms. Essa bobina aqui, nesse caso, seria uma bobina de 220, né, alternado. Aí, nesse caso, é uma bobina com menos espiras, porque ela trabalha em alternada, né, tá com uma resistência relativamente quase que a resistência da de corrente contínua de 12 volts. Mas nesse caso aqui eu tenho um elemento na jogada que diminui a corrente, que chama reatância. Ok? Outro ponto interessante que eu queria mostrar é usando algum medidor específico. Eu tenho esse medidor aqui, eu queria mostrar para vocês que ele mede resistência também, né? A gente poderia medir resistência. Aqui a dificuldade é os conectores aqui, ele não mede nada de potência. Eu teria que ter alguma coisa aqui para colocar os fios e fazer adaptação. Mas resistores pequenos, né? Ele não mede só resistores, ele mede outros componentes. Mas eu poderia colocar aqui, ó, encaixá-lo, ó, encaixar um resistor. Esse resistor é de 20 kΩ. Eu vou vir aqui apertar teste, né? É um medidor bem simples aí, ó, ele mede transistores, diodos, resistores, né? E a gente tem outros componentes nessa linha. Ele me fala, ó, esse componente é um resistor com resistência de 20,73K, né? E os terminais dele 1 e 2, porque eu liguei aqui nos terminais 1 e 2. Certo? Então a gente pode medir outros componentes com esse, mas a gente pode fazer o uso desses ohmímetros que estão integrados em outros elementos aí, nesse caso aqui ele chamou de transistor tester, né? Testador de transistor, mas mede resistência também. Muito útil aí essas medidas de resistência. Agora, falando da escala de continuidade. A escala de continuidade é uma escala similar à escala de resistência. O que vai mudar? Porque a escala de continuidade, eu normalmente tenho um buzzer, eu tenho um bip, que vai indicar que aquele circuito ali ele está em curto ou ele está com baixa resistência, né? E a gente tem uma faixa bem menor de medição. Ele não mede, ele não é dedicado para medir resistência, ele mede continuidade. Então eu pego uma faixa pequena do meu ohmímetro para medir ali até alguns dezenas ou algumas poucas centenas de ohms. Então se eu chegar aqui e colocar na escala de diodo, vir aqui selecionar continuidade, ó, tem multímetro que não tem essa indicação sonora, é só uma indicação pelos dígitos aqui, né? Aqui nesse multímetro ele indica OL, né? Eu não tinha comentado sobre isso. Na escala de resistência ele já está falando OL também. É open loop nesse caso aqui, circuito aberto, né? Então, se eu vier aqui, ó, e conectar esses dois elementos, veja que ele vai medir a resistência, vai me indicar o valor em resistência, mas ele vai bipar. Então tem um bip aí. Então para muitos profissionais aí que vão medir aí, tentar encontrar um problema, verificar se um condutor está rompido, se uma trilha está rompida, isso facilita muito, né? Ao invés de ficar olhando resistência da chave, resistência de medida, você pode simplesmente escutar e avaliar pelo bip. Peguei uma chave aqui, ó, de 3 posições. Então eu tenho central, ou eu fecho para cá, ou eu fecho para cá, esse cursor central. Vou colocar um ponto aqui, ó, e o outro ponto vou colocar numa extremidade. Extremidade de cá. Olha, ele tá com o circuito aberto. Eu vou girar ela para cá. Ele vai bipar e indicar que deu continuidade. Seria uma medida
medindo uma chave, mas eu poderia medir bornes num painel, eu poderia medir conectores, eu poderia medir trilhas numa placa. Outra medida interessante seria num disjuntor, né? Se a gente quisesse verificar se as 3 linhas do meu disjuntor não está danificada, né? Se elas não estão danificadas. Nesse caso aqui eu tenho um disjuntor motor, que é um disjuntor aí de aplicação para motores, né? Eu tenho um ajuste aqui da minha função de sobrecarga, né? Da minha atuação térmica, é um disjuntor para curto-circuito e sobrecarga. Eu tenho 3 polos, ó, uma linha, segunda fase, terceira fase. E tem um contato aqui, né? Os contatos auxiliares desse disjuntor. Então eu poderia conectar um ponto aqui e o outro ponto, pegando aqui, conectar aqui. Aí, ó, vejam que a gente tem o circuito aberto. Mas se eu vier aqui e ligar o meu disjuntor, acionar essa manopla central, ó, e medir as fases, eu tenho continuidade. Deixa eu chegar para cá para poder visualizar melhor ali no display. Eu tenho continuidade da primeira linha. Ó, vejam que eu tenho uma resistência um pouquinho maior do que a resistência do fio. Porque da forma que eu tô também medindo, eu não tô fazendo uma boa conexão, né? Porque o parafuso aqui de cada entrada, ele é fundo, né? Então não tá dando para fazer uma conexão. E o último ponto aqui. Então seria uma medida que a gente poderia fazer aqui usando a escala de continuidade. O próprio relé que nós medimos anteriormente, aqui o relé, ó, a gente poderia medir, né, aqui os contatos. Ó, se eu pegar, se a gente voltar aqui, ó, eu tenho bobina do lado direito da extremidade, o centro com os 2 terminais do lado esquerdo são os contatos. É um contato apenas. Então, dessa parte superior aqui, desse conector superior para o conector do meio, a gente tem contato fechado, ó. Contato fechado. Então, eu mediria a continuidade dessa forma. E para o ponto de baixo, conector de baixo, é o contato aberto. Se eu acionar a bobina, esse contato aberto tem que fechar e o fechado tem que abrir, né? Então, nesse caso aqui, daria continuidade. Poderia ser um teste também válido, né, na escala de continuidade. Queria mostrar também as medidas com o ohmímetro analógico, que não são tão comuns nos dias atuais, mas você pode utilizar um instrumento como esse. Aqui a gente tem a ponta de prova vermelha ligada aqui em ohms, né, nesse ponto, e o comum. E aí, ó, eu já até tinha selecionado aqui, a gente tem essa escala toda como uma escala de resistência. A primeira escala, ela já combina diretamente com continuidade. Ele coloca um bip, né? Ele já coloca um bip indicando aí para facilitar um curto-circuito e resistências baixas. Então, eu vou trabalhar nessa primeira escala aqui, que é a escala azul, aqui de cima. Só que a resistência, ela é o contrário. Veja que o 0 é de cá, é do lado direito. Então, quando eu estou do lado de cá, quando o meu cursor está posicionado do lado de cá, que eu tenho 0, 0, 0 de corrente, tensão aqui na escala de baixo, a resistência já tem um valor máximo, eu estou com o circuito aberto. E aí, se eu fechar os terminais, eu vou fechar, esse cursor vai se deslocar para a direita. Eu vou trocar aqui os meus conectores, né? Na verdade aqui essas pontas de prova, para utilizar as pontas de prova com garra de jacaré, para facilitar as nossas medições. Eu vou colocar uma aqui e vou inserir a outra aqui. Certo? Feito isso, nós vamos pegar lá os nossos... Vamos deixar aqui na primeira escala, ó, X1. Vamos pegar aqui o nosso resistor de 330,
aquele primeiro que a gente mediu. Então, eu vou medir aqui, ó, 330, vou conectar ele aqui. Vejam que o conector deslocou um pouco, certo? Estou medindo, então, o resistor de 330 ohms. Esse voltímetro aqui, o suporte traseiro dele aqui é bem pequeno, então tem que ficar segurando aqui para facilitar. Aí, aqui é o seguinte, eu posso vir aqui, ó, e colocar X10 para fazer uma medida melhor. Veja que agora, ó, tá indicando um pouco mais de 30, né? Eu tenho entre 30 e 50, eu tenho 40. Entre 40 e 30, eu estou ali aproximadamente, visualmente aqui tá dando para perceber que tá bem próximo de 330, que aí seria 33. Só que eu estou multiplicando por 10, 330, certo? Esse instrumento a gente também tem que ter cuidado com movimento, com vibração, porque isso tudo interfere na medida. Agora eu vou desconectar aqui, ó. Vamos medir o resistor de potência aqui de 50. Vou pegar aqui, ó, e vou colocar o resistor de 50. Então, conectei aqui, ó, o resistor de 50, vou deixar ele aqui embaixo. Vejam que a nossa resistência agora, ó, tá em torno ali dos 5. Como eu estou multiplicando por 10, está um pouquinho menor que o 5, né? Como eu estou multiplicando por 10, essa medida está dando próximo de 50. Se eu colocar aqui, vamos ver se dá certo. Vou colocar aqui para deixar ele numa posição satisfatória. Olha, ele está aproximadamente em 5. Tá vendo que dá uma certa diferença de acordo com a posição que você coloca o seu instrumento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Aí, ó, se eu vier aqui na escala X100, quer dizer, X1, ó, fica melhor. Na escala X1, ó, ele está indicando ali um ponteiro antes é o 40, né, entre o 30 e o 50, e ali eu tenho praticamente 48, aproximadamente 48. Se cada tracinho entre o 40 e o 50 significar 2 ohms, né, eu tenho aproximadamente 48 ohms de resistência. Então, o multímetro analógico, ele não tem tanta precisão quanto o digital. A gente precisa se atentar aí para as medidas que a gente vai fazer nele.